Olá pessoal, meu nome é Bruno de Oliveira Carvalho, eu serei o professor de vocês nessa aula, nessa disciplina de Engenharia Econômica. Essa vai ser a nossa primeira aula, que eu vou falar sobre a introdução do nossa disciplina, do nosso curso e já começar a falar sobre capitalização simples. A principal ideia dessas videoaulas dar para vocês ferramentas adicionais para estudo. Ela complementa a sala de aula e complementa também o material, os slides, o material que eu envio para vocês, certo? Ela vai ser uma ferramenta de aprendizado para vocês. Dúvidas, vocês podem mandar e-mail para mim, vocês já sabem meu e-mail, podem mandar pelo nosso portal, podem mandar também dúvidas pelo YouTube. Assim que eu vê-las, assim que eu tiver condições de responder, eu vou respondendo e a gente vai trocando esse tipo de informação, ok? A nossa primeira aula, o nosso cronograma da disciplina está dividido em 21 tarefas. A gente vai ter nossa AP1 na 10ª aula, AP2 na 19ª aula, substitutivo na 20ª, 21ª avaliação final. Nessa primeira parte da disciplina, a gente vai ver a parte de juros simples, juros compostos, vai começar a mexer com HP12C, vai falar da parte de descontos, análise de investimentos financeiros, certo? Já na segunda parte, a gente já vai ver mais a parte de viabilidade de projetos, índices de viabilidade de projetos, análise de custo de projetos, depreciação, análise de custo-benefício, substituição de equipamentos e leasing, e assim por diante, ok? Os livros, a bibliografia básica para a nossa disciplina, eu sugiro esses dois livros, né, além dos que já estão na ementa. Basicamente, esse livro aqui de baixo, Engenharia Econômica de Hifsheld, ele terá como base para a nossa disciplina. Se vocês quiserem ou precisarem comprar de algum livro, eu sugiro comprar esse livro. Você pergunta, professor, e a parte de juros simples e compostos? A parte de juros simples e compostos não tem muito nesse livro. Ele é mais voltado para a parte de análise de viabilidade de projetos. A parte de juros simples e compostos, eu sugiro utilizar o material que eu vou fornecer para vocês, para que vocês possam praticar, possam fazer exercícios, tá certo? Esse módulo, essa aula, a gente vai falar sobre os conceitos, juros simples, taxas proporcionais, descontos simples comerciais ou bancários e o desconto simples racional ou por dentro, ok? Juros. O juros simples, pessoal, ele é também conhecido como juros linear. Basicamente, o juros simples ele só depende de dois fatores: da taxa de juros que incide sobre o capital inicial e do período de aplicação. Ele é conhecido como taxa linear, pois ele é uma reta do começo do PV até o FV. Vocês vão ver que na nossa disciplina eu vou estar sempre me referenciando ao valor atual ou valor presente como PV. Por quê? Porque PV vem do inglês Present Value, ou valor presente, que é a mesma nomenclatura utilizada pela HP12C, que vai ser bastante útil durante a nossa disciplina. E vou estar sempre me referenciando ao valor futuro como FV, do inglês Future Value, que também é um termo muito utilizado na HP12C. Tá certo? Então, o juro simples, também conhecido como juro linear, ele só depende do valor que você investiu, do PV, do Present Value, da taxa de juros e do período em que você investiu. Aí ele fala aqui, o regime de capitalização simples é muito utilizado em países de baixo índice de inflação e custo real de dinheiro baixo. Por quê? Em países de baixa inflação, o juro simples se aproxima muito das características dos juros compostos. Ou seja, ele pode ser utilizado, o juro simples, como uma boa forma de aplicação dos juros daquele país. Porém, somente países com baixos índices de inflação. Aí ele fala aqui, os juros não são capitalizados e, consequentemente, não rendem juros. Assim, apenas o principal é o que rende juros. Ou seja, diferente dos juros compostos, que é o famoso juros sobre juros, a gente vai ver mais na frente em outra aula, o juro simples
eles simplesmente, os juros do mês anterior não rende juros. É somente o juros sobre o montante. Ok? Professor, como é que eu calculo a parte de juros? Se vocês forem ver, eu falei para vocês até agora que o juros simples ele só depende de 3 fatores. O meu PV, que é o valor presente, a minha taxa de juros I e o meu período N. Logo, os juros no juros simples, ele é PV vezes I vezes N. Aí você fala, professor, tudo bem, naquela reta que o senhor mostrou, naquele gráfico, a gente tinha um outro valor que era o valor futuro. Em qualquer operação de juros, pessoal, o valor futuro vai ser igual ao valor presente mais o valor do juros simples, que é o caso aqui, ou juros composto ou taxa de juros. Então, simplificando essa equação, substituindo o J dos juros pela equação acima, nós temos que valor futuro é igual ao valor presente mais valor presente vezes taxa de juros vezes N. Colocando o PV em evidência, nós temos que o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais juros, a taxa de juros, vezes N. Essa é a correlação entre valor futuro e valor presente dentro do regime de juros simples. Ok? Colocando agora o PV em evidência, achamos o valor presente igual ao valor futuro sobre 1 mais I vezes N. Assim por diante. Pegamos os juros na primeira fórmula, na fórmula de juros simples, calculamos os juros em relação, a taxa de juros em relação aos juros e ao valor presente. Se quisermos calcular o juros I em relação ao valor futuro e ao valor presente, utilizaremos a mesma equação passada, onde os juros é igual ao valor futuro menos o valor presente, resultando na seguinte fórmula: I é igual ao valor futuro menos valor presente sobre valor presente vezes o meu N em períodos. Lembrando, pessoal, que vocês têm que se preocupar de sempre ter a taxa de juros na mesma base do meu N, do meu período. Ou seja, se a taxa de juros for dada em anos, o meu N sai em anos. Se meu N for dado em meses, a minha taxa de juros é mensal. Se meu N for diário, a taxa de juros é diária. E assim por diante. Ok? Atentem para isso. O cálculo do período do juros simples, utilizando as fórmulas do slide passado, simplesmente em vez de isolar o I, isolamos o N e chegamos na seguinte denotação para calcular o período N em relação aos juros e o capital inicial, o valor presente, e o N em função do valor futuro e do valor presente. Ok? Aí, pessoal, a gente fala, professor, o juros simples, certo? O juros simples, ele tem alguns conceitos em relação ao período de capitalização dele. Basicamente, pessoal, a gente tem 3 tipos de capitalizações, de períodos de capitalização. O primeiro é o juros simples comercial, ordinário ou bancário, onde o período considerado, o N considerado, deve ser o mês contendo 30 dias e o ano 360 dias. Ou seja, todos os meses do ano, os 12 meses do ano, tem 30 dias e o ano como um todo tem 360 dias. Já o juros simples ou exato, o mês possui dias corridos, por exemplo, o mês pode possuir 28, 29, 30 ou 31 dias, tá certo? E o ano possui 365 ou 366 dias, dependendo se é ano bissexto ou não. E a terceira modalidade chama-se juros simples pela regra dos banqueiros. O que é que os banqueiros definem? Os banqueiros definem que o mês vai ter dias corridos, ou seja, 28, 29, 30 ou 31 dias, dependendo do mês, dependendo do ano também. E o ano simplesmente vai ter
o ano simplesmente vai ter 360 dias. Ok? 360 dias. Ok? Como exemplo, pessoal, nós temos aqui, exemplo de taxas proporcionais. Vamos lá. O que são taxas proporcionais? Taxas proporcionais, pessoal, são isso somente no juros simples, por favor, pessoal. Todo taxa mensal corresponde a uma taxa anual multiplicando-se o valor do mês por 12. Por exemplo, 6% ao mês é igual a 72% ao ano. 10% ao bimestre é igual a 60% ao ano. Basta multiplicar o valor mensal ou diário, ou bimestral ou trimestral, pelo fator multiplicador. Essa regra vale somente para os juros simples. Para os juros compostos tem uma formulazinha específica, a gente vai ver no futuro. Ok, pessoal? Façam os exercícios que eu propor. Eu não vou resolver os exercícios aqui, eu vou me concentrar somente em explicar para vocês a teoria. Caso vocês tenham dúvida na resolução de algum exercício, mandem um torpedo para mim, mandem como é que se diz? Uma mensagem, um e-mail que eu vou tentar responder. Se for o caso, faço até um vídeo aula, tá bom? Mas tentem utilizar os exercícios resolvidos que eu passei para vocês, ok? Eu não vou ser repetitivo resolvendo todos os exercícios novamente, tá bom? Vou me preocupar em concentrar em explicar somente a teoria, tá bom? Vocês têm uma série de exercícios resolvidos que eu passo para vocês. Resolvam-os, por favor, tá bom? Para que a gente possa ganhar tempo, tá certo? Vimos a parte de juros, ok? Vamos ver agora a parte do desconto simples comercial ou bancário, ou por fora. Ele é um dos modelos de juros simples mais utilizados no mercado financeiro, é o chamado juros antecipados, juros adiantados, desconto de título ou simplesmente desconto bancário. O que é que esse método fala? Esse método simplesmente correlaciona a minha taxa de desconto de uma operação regida sob o regime de juros simples, sendo proporcional ao valor futuro vezes a minha taxa de juro vezes o N. Ou seja, o meu valor futuro é igual ao I vezes o N. O que é que diferencia da taxa de juros simples? Simplesmente porque o juros simples ele relaciona com o PV, não com o FV. Aí você fala, professor, mas por que ele relaciona com o FV e não relaciona com o PV? Porque ele é o desconto comercial por fora. O que acontece? Imagine um fluxo de caixa, certo? No fluxo de caixa, você tem uma entrada inicial, imagine um fluxo de caixa. Você tem o seu PV, você tem o seu FV, ok? O que acontece? Quando eu antecipo a minha taxa de juros, imagine que eu tenho aqui uma taxa de juros linear. Quando eu antecipo o meu juros, eu tenho uma taxa de juros em um momento PV linha. Quando eu vou calcular o desconto simples comercial ou bancário, eu faço o cálculo por fora. Ou seja, eu relaciono o meu desconto com o valor futuro, não com o meu PV linha. Por isso que eu tenho o meu desconto é valor futuro vezes a taxa de desconto vezes o N. O N, pessoal, é isso aqui, ó. É o quanto eu antecipei a minha taxa, o meu valor futuro.
ok? Vejam